Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Eletroionco no YouTube. E hoje nós temos daquelas convidadas que é difícil aceitar convites, que não é uma figura que a gente vê fácil por aí. Maria Tereza Passos do Amaral, a conhecida Maitê, foi minha professora na especialização, me acompanhou nos meus primeiros passos, me deu a mão quando eu não sabia fazer quase nada, né? A Maitê é docente hoje da Unifesp, o campus Baixada Santista, mestre e doutora pelo Departamento de Toxicologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E assim, eu fico feliz demais, Maitê, com a sua presença, né? Eu falo que a gente nunca esquece por onde a gente começou, né, a nossa caminhada. Eu que agradeço, Laura, o convite e, claro, fico muito feliz porque você foi minha aluna, né? Então, 2001, né? 2000 e 2001. Então, é muito legal, é muito gratificante ver a sua trajetória, ver até onde você chegou e já imaginar até onde você vai, né? Porque isso é fato também, é daqui para cima, né? Então, eu fico muito feliz mesmo de participar desse trabalho de vocês. Acho um trabalho bem legal, bem importante para fisioterapia e oncologia. Obrigada. Nós que agradecemos. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre a terapia manual e oncologia. Né, como é que a gente pode usar esse recurso? E a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte: o que é a terapia manual? Bom, como o próprio nome já diz, né, cabe um monte de coisa aí. Então, a gente pode pensar de uma forma muito geral, muito ampla, que é um recurso onde o principal desse recurso é a mão do terapeuta, tá? Então, tudo que a gente pensar que a gente pode fazer com as nossas mãos, diretamente no corpo do paciente, a gente pode incluir pode incluir aí na terapia manual. É um termo que existe há muito tempo e assim, na década de... Tem escritos aí desde antes de Cristo, Hipócrates, né? Tem toda uma trajetória aí da terapia manual, mas pensando um pouquinho mais recente, né, na década de 60 ali, a terapia manual ela começou a encorpar com Maitland, com o Kaltenborn, eles que trouxeram alguns conceitos aí de mobilização articular, depois veio a questão das mobilizações faciais, então é um termo muito amplo, que cabe muita coisa. Vários profissionais acabaram se especializando, então tem as técnicas específicas, né? Maitland, Mulligan, tem aí várias técnicas, e as massagens, né? Massagem clássica, enfim, tudo que a gente pensa em realizar com as mãos no corpo do paciente, diretamente no corpo do paciente, a gente pode pensar em terapia manual. É um E aí, termo como bem... você está falando muito de encostar, né, de colocar a mão, como é que é o toque no paciente oncológico? Olha, acho que tem duas coisas que a gente precisa pensar antes de responder essa tua pergunta, né? Então, a primeira coisa é a questão da manualidade do terapeuta. Assim como em outras áreas, por exemplo, se a gente for pensar na área cirúrgica, né, existe aquela curva de aprendizado que a gente sabe. Então, é claro que essa manualidade, ela é adquirida ao longo do tempo, é um processo. Então, por mais que eu ensine meu aluno, por mais que eu mostre, ele vai adquirir essa manualidade ao longo do tempo. Então, é uma área que é importante ter muita paciência, muita persistência e estar um pouco aberto aí para questões emocionais também, né? Porque quando a gente fala de toque, nem todo paciente gosta do toque, né? Então a gente precisa entender como fazer isso. E a segunda coisa é então a questão da paciente oncológica.
A gente sabe que existem várias condições que vêm aí com o tratamento oncológico que a paciente ainda não se deu conta daquilo, ela ainda não está aceitando aquela situação, ela ainda não encara aquilo de uma maneira interessante, que ajude ela a progredir no tratamento. E muitas vezes a gente, com o nosso toque, a gente começa a despertar isso nessa paciente. Tá? Então, só um exemplo mais prático assim. Então, se eu tenho uma paciente que está nesse momento aí de tratamento oncológico e ela tem as dores, principalmente ombro, região do tórax, e a gente sabe que a dor, ela não é só física, né, Laura? Existe aí um contexto de dor total que a Cicely Saunders trouxe para a gente, e a gente sempre tem que pensar isso, né? Esse contexto de dor total, ele é fundamental. Então, tem muitas questões ali, ela está dizendo, ela está pensando numa dor física, mas a gente sabe que existem outros fatores. E com o toque, com a terapia manual, a gente consegue também uma maior aproximação com essa paciente e essa aproximação permite que a gente aborde também outras questões. Então, uma terapia manual, ela não é simplesmente eu vou seguir ali um protocolo, eu vou fazer uma mobilização para articulação. Não, ela é muito mais que isso. A paciente tem que receber essa terapia, né? E eu tenho também que estar muito disponível para oferecer isso. Porque para quem trabalha com isso é muito forte. Às vezes você não está bem, né? O terapeuta ali naquele dia, ele não está legal. E aí parece que a terapia não vai. Tem alguma coisa ali que, nossa, o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo. Então, é um recurso, assim, na minha opinião, bastante rico, mas ele faz parte de um processo. Não é tão simples fazer. Essa questão do toque terapêutico, do vínculo terapeuta-paciente é muito forte, né, em relação ao toque, em relação à terapia manual, né? Muitas coisas aparecem ali que de repente não tinham sido ditas, né? Não tinham sido verbalizadas ainda, e o toque vai trazendo à tona, né? Deixa eu te perguntar, pode falar. Um dos benefícios, né? Até existe algumas revisões sistemáticas que falam isso, né? Um dos benefícios da terapia manual, além de você melhorar a dor, melhorar ali os tecidos moles, né? É você trabalhar essas questões emocionais também. Agora, o que precisa ficar muito claro, nós não somos psicólogos, né? Nós somos terapeutas corporais, mas também a gente não pode dividir o corpo e mente, é uma coisa só. Então, obviamente, se a gente está trabalhando o corpo, consequentemente, a gente está trabalhando também, está entrando ali nessa questão emocional. Com certeza. O que eu ia te perguntar é em relação à limitação articular, né? Eu sei que você é uma grande pesquisadora aí do movimento articular com a terapia manual. Como é que você acha que em que momento a gente pode entrar isso, assim, no pós-operatório, momento do tratamento? Como é que você enxerga, né, essa técnica dentro, né, das múltiplas possibilidades que a fisioterapia tem aí para tratar, né, o paciente? Bom, eu vejo, na minha experiência clínica, o benefício maior da terapia manual pode acontecer em vários momentos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que no pós-operatório, ela evoluiu, por exemplo, com um quadro de deiscência, a gente sabe que a movimentação do ombro diante de um quadro de deiscência, ela tem que ser limitada, porque eu posso afastar ainda mais com o movimento as bordas cirúrgicas e ao invés de eu ajudar no processo de cicatrização, eu acabo piorando. Então, dependendo da deiscência, essa paciente ela é orientada a não movimentar o braço, né, em determinada amplitude.
Só que, se não existe esse movimento, pensando agora em cápsula articular, né, principalmente na glenumeral, na articulação glenumeral, eu posso ter prejuízos, né? Eu posso criar ali uma área de fibrose, todos a própria cápsula, os ligamentos, a superfície articular, eu posso ter uma fibrose e isso vai piorar, né, o movimento quando essa paciente for liberada para fazer o movimento, quando essa deficiência for resolvida. Então, esse é um caso, por exemplo, que a terapia manual, ela pode ser feita, né, sem amplitude de movimento, então eu posso fazer uma mobilização articular com a paciente ali com 30 graus de abdução, por exemplo, eu consigo trabalhar os movimentos intraarticulares, eu mantenho a integridade das estruturas periarticulares e eu estou ali respeitando o processo de cicatrização. Então, esse é um benefício que é um recurso que a gente pode usar diante de uma complicação, mas para manter a estrutura e a integridade. Para evitar outra complicação em função de uma complicação, né? Agora, a gente sabe também que tem recursos aí que vão ajudar nessa cicatrização, né? Então, aí entra um pouco a questão da eletro, para acelerar um pouco isso. Mas, ainda assim, eu vejo a terapia manual como um complemento mesmo. Existem, graças a Deus, a fisioterapia assim cresceu demais. Existem vários recursos que nós podemos usar diante dos casos, né, dos quadros clínicos. E eu acho que esse é o grande lance da terapia manual. Você pode pegar ali uma técnica, usar, daqui a pouco você deixa ela de lado, pega outra. Então, eu acho que isso é importante, né? Que é uma outra coisa que o profissional, que o aluno deve saber também. Não vai existir uma terapia única, né? Exatamente. Eu acho que o desafio nosso é trabalhar de acordo com o que a paciente nos apresenta. Tanto que nós estamos num canal que nós conversamos sobre eletro em onco, falando de terapia manual em onco. Não é? Exatamente. Porque não é porque a gente usa eletro, estuda isso, que a gente não valoriza e não utiliza, né, essas técnicas. Uma técnica sozinha, a gente sempre fica limitado, né? E esse assunto que você tocou, eu acho que é um assunto muito importante, né? Falando especificamente no pós-operatório de câncer de mama, né? Que é essa questão da amplitude de movimento do ombro, porque a gente precisa pensar para ela não se complicar, né? E deiscências acontecem, né? Acontece às vezes até mais do que a gente gostaria que acontecesse, e a paciente precisa dessa amplitude de movimento até para seguir com o tratamento, né? Que seja radioterapia, por exemplo, e até para a própria funcionalidade dela. Quando isso se complica, né? Então a gente evolui assim, para um ombro congelado ou capsulite adesiva, né? Como é que você enxerga a terapia manual dentro desse contexto? Eu enxergo como um recurso bastante potente, né? Porque são condições que trazem muita dor para essa paciente. Então, as lesões do manguito rotador, o ombro congelado, a síndrome do impacto, a dor é muito forte, muito prevalente, e a gente sabe que um processo de dor ali gera mais medo, gera mais tensão, e aí isso acaba virando, né, uma bola de neve. Então, e aí é que eu acho que vem a potência da terapia manual por conta do toque, né? Então, eu consigo ali com o toque já começar um processo de dessensibilização com essa paciente para poder chegar nessas estruturas periarticulares ali, nos tecidos moles, nas fáscias, nos músculos, e a partir dessa dessensibilização, eu consigo, então, ter um foco maior e realmente o que eu quero, que aí nesse caso que você está dizendo, né, eu vejo dois objetivos. Eu preciso ali reduzir a dor para poder acessar a estrutura e melhorar a qualidade daquela região,
favorecer o alongamento, para favorecer uma amplitude de movimento. E o legal da terapia manual é que eu consigo, através de movimentos, pensando ali no ombro, né, através de movimentos oscilatórios, através da tração, através do deslizamento, que são os movimentos intraarticulares, eu consigo diminuir a dor. Eu consigo fazer com que a paciente tenha ali uma dor mais... Consigo amenizar essa dor para poder evoluir com o alongamento que eu preciso. E Então, eu essas acho que... técnicas são dolorosas quando você está fazendo? Olha, eu sou uma profissional, eu prefiro pecar pela falta do que pelo excesso. Então, claro que existem, existe dentro da terapia manual o que a gente chama de manipulação, né, que é diferente do termo mobilização. A mobilização você usa movimentos mais suaves, né, e o paciente ele pode interromper aquilo, ele fala, não, tá doendo, não vou deixar mais você fazer. A manipulação são movimentos mais bruscos, mais rápidos, né? Que é o thrust, que a gente conhece, é aquele movimento brusco mesmo, que o paciente não tem controle. Eu não faço manipulação, né? Eu gosto que o paciente confie em mim e que ele se sinta à vontade com o meu toque. Então, eu posso trabalhar no limite dele. Eu posso trabalhar até que ele confie em mim e realmente entregue o corpo na minha mão. Porque senão não adianta. Se eu não tiver o corpo dele na minha mão, ele está tenso, ele não está deixando eu trabalhar. Aí vai ser uma briga. Ele puxa de um lado, eu puxo do outro e não dá certo isso. Então ele tem que soltar, ele tem que relaxar, ele tem que confiar na minha mão para que eu possa atingir essas estruturas mais profundas. E o legal da mobilização articular é exatamente isso, você trabalhar em níveis diferentes, né? Em graus diferentes. Então, se ele está com muita dor, eu vou trabalhar num grau mais baixo. A minha prioridade não vai ser ganhar amplitude, porque aí vai doer. Então, depois que eu resolvo a dor, eu avanço para uma fase mais para frente. E pensando assim na mobilização articular, quais os cuidados que o fisioterapeuta tem que ter para ter sucesso? Bom, eu acho que uma coisa fundamental é o acompanhamento clínico dessa paciente. Então, às vezes eu vejo assim, principalmente os alunos, né? Não, então vamos fazer isso e já começa a pensar milhões de coisas, mas sem dar atenção para o acompanhamento clínico. O que é isso? Então, como é que estão esses exames, principalmente exames de imagem? Porque a gente tem que pensar numa possível metástase óssea naquela região, né? Então, a metástase óssea, ela dói. Então, eu posso estar achando que é uma capsulite adesiva, por exemplo, mas não é. E aí, se eu pegar aquela articulação ali e quiser fazer uma tração, fazer um movimento, eu posso piorar isso, né? Eu posso causar uma fratura. Então, acho que esse é um cuidado fundamental que tem que ter, o acompanhamento clínico. Uma outra coisa que eu sempre oriento também, a gente tem que entender um pouco da história prévia dela. Então, a paciente apareceu para mim, está com dor no ombro. Dor no ombro é muito geral. Então, eu preciso fazer uma boa anamnese para poder escolher o meu recurso. E nessa anamnese, eu preciso saber desse ombro antes da cirurgia, como era a atividade laboral dela, se ela tinha alguma atividade, se já tinha antes da cirurgia alguma disfunção musculoesquelética ali, se já fez algum tratamento, se já fez cirurgia no ombro. Acho que tudo isso vai compor e vai me dar subsídios para que eu faça uma boa escolha de tratamento. Então, a escuta, né, dessa paciente é fundamental. Não adianta eu pensar na paciente
daqui para frente, né? Ela está chegando hoje, fez a cirurgia e eu tenho que saber um pouco dela, eu tenho que contextualizar um pouco aquela situação. Acho que Você enxerga a terapia manual, assim, no pré-operatório? Você acha que existe esse espaço? olha, na minha realidade não, e Nem na minha, nem na minha. eu acho que na realidade de muita gente, de muito profissional, não existe. Eu acho que o que deve acontecer no pré-operatório, nem pré-operatório eu consigo fazer, infelizmente. Mas, se houver possibilidade de um pré-operatório, então eu imagino que essa conversa deva começar no pré-operatório, né? Esse conhecimento aí desse contexto dessa mulher, quem é ela e o que ela faz, quais as atividades, contar esse ombro, como era. Eu acho que a conversa deveria começar aí. E nas reconstruções mamárias? É diferente a paciente que reconstruiu? Nas reconstruções, o importante é a gente conhecer a técnica cirúrgica também, né? A gente falou anteriormente aí quais os cuidados que o profissional deve ter, e eu falei de acompanhamento clínico, mas a gente precisa conhecer as técnicas. E essas técnicas evoluem muito rápido, e às vezes fica até um pouco difícil o fisioterapeuta acompanhar, né? Principalmente porque são, existem fisioterapeutas que não têm ali, infelizmente, uma equipe multiprofissional. Então, eu, por exemplo, eu trabalho, mas não muito próximo com os médicos. Então, para eu conseguir discutir um caso, é muito complicado. E isso é pior para a gente. Mas em relação às reconstruções, eu acho que a terapia manual ela é super bem-vinda. Assim, a fisioterapia ainda tem muito que crescer nessa área das reconstruções, justamente pela diversidade das técnicas, mas eu acho que a terapia manual ela é segura, né? A partir do momento que o fisioterapeuta entenda um pouco qual a técnica utilizada, que recurso, como é que foi feito, e tenha os cuidados, né? De cicatrização, de a prótese, então dá um tempo ali, um período para não mexer nessa prótese, né? Para não correr o risco de extrusar, enfim. Então a gente tem que conhecer um pouco de tudo, conhecer radioterapia, conhecer a quimioterapia. Oncologia é complexa, né? Se você resolver trabalhar com isso, tem que se preparar, né? Porque é Tem que se daquelas áreas preparar. que se você não fizer bem, você atrapalha. Não é que não E fez muito. bem, ficou por isso mesmo, né? Não, não ficou por isso mesmo, né? Atrapalha muito. Então, o trabalho interprofissional, ele é fundamental. E quando eu falo interprofissional, é diferente de multiprofissional. Eu acho que isso é uma coisa importante que precisa ficar clara. Multiprofissional é cada profissional vai lá, faz seu trabalho e sai. O Inter, não. O Inter tem que ter essa... Então, assim, é o fisioterapeuta discutindo com o médico, entendendo a técnica. Mas você rodou o grande dorsal? Bom, então como é que tá? Quais as funções ali do grande dorsal? Então, o que eu, como fisioterapeuta, preciso enxergar numa paciente que não tem essa função do grande dorsal? Você entendeu? É uma coisa, tem que Tudo ser interligado, né? tudo interdependente, Nós exatamente. falamos, né, sobre a mobilização articular e sobre os tecidos moles. Como é que você enxerga a terapia manual, né, sobre os tecidos moles? Então, a terapia manual, ela atua nos tecidos moles, né? Se a gente for pensar que tecido mole entra músculo, fáscia, ligamento, tendão, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Então, a hora que a gente coloca a mão ali, você faz o movimento, você faz a mobilização, o deslizamento profundo, superficial, a liberação de trigger points, a liberação miofascial. Você está mexendo em todos os tecidos moles. E é importante a gente pensar que a função desses tecidos moles é uma função fundamental que vai favorecer um equilíbrio entre as estruturas. Então, se a gente pensar na fáscia,
A fáscia, ela interliga tudo, né? Ela não é uma face, elas não são segmentadas, existe uma interligação. Então, quando eu estou mexendo ali no ombro, eu estou mexendo no ombro porque a queixa é ali no ombro, mas eu estou trabalhando de uma forma geral, tá? Então, saber o que eu quero, é aí que está a importância, de novo, da anamnese, né? Então, o que eu quero aqui? Eu vi que tem um trigger point aqui nesse trapézio, e ela tem uma limitação importante de ombro. Não dá para eu ir lá direto na glenohumeral e trabalhar só. Não, eu preciso cuidar das outras coisas. Então, eu vou fazendo, eu vou priorizando, né? Mas à medida que eu vou avançando na resposta, eu vou inserindo outras questões. Então, eu fiz a liberação, melhorei a dor, não tem mais o trigger points, então aí eu avanço um pouquinho. Então, vamos tentar chegar lá na cápsula articular, mas dói, então aí eu reduzo o movimento, eu vou trabalhar só com movimento intraarticular. Melhorou, eu avanço um pouco, vamos começar a aumentar a amplitude. Mas ombro eu também preciso de força, então eu preciso trabalhar força. Então, assim, é complexo, não é simples. Eu acho que existe várias formas de aplicação de terapia manual, né? Vários cursos, enfim, várias. Mas o profissional ele tem que estar aberto, porque não é uma caixinha só. Não dá para a gente colocar numa caixinha só. Traz muitos benefícios, mas a gente tem que ter habilidade, né? Para fazer, tem que ter conhecimento, né? Tem que se preparar. Não é um curso que vai te dar, né, a história de uma vida mexendo e Não, manipulando os não. tecidos, né? Não é mesmo, tem que ter bastante paciência. É a questão da manualidade, né? E agora que a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu não posso deixar de dizer, né? A Maitê é uma das autoras do Tratado de Fisioterapia em Saúde da Mulher, né? Que já está aí na sua segunda edição, da editora Roca, que é acho que um livro que mudou o curso, né? Do que a gente entendia de fisioterapia, né? Em saúde da mulher. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Do livro, da como é que foi a experiência de escrever os livros, né? Deixando a contribuição aí, que eu acho que é tão importante aí para os fisioterapeutas. Então, Laura, esse livro foi engraçado porque, assim, ele veio como uma necessidade da equipe, né? A gente, na época, era uma equipe bastante coesa, uma equipe que se integrava muito, e nas conversas que a gente tinha, veio essa coisa, falou assim, olha, a gente precisa contar para as pessoas o que a gente faz. E a ideia foi exatamente essa, né? Na primeira edição foi exatamente essa, de você trazer ali os assuntos, fazer as pesquisas, atualizar os dados e tudo mais, mas colocar no livro a nossa experiência, porque é um serviço, o CAISM existe há bastante tempo, né? Desde 86, se não me engano, e desde essa época a fisioterapia lá já existia na área de saúde da mulher, então a gente tinha muita história para contar. A verdade é essa, a gente queria contar as nossas histórias. E a gente pôs ali tudo que a gente achou que deveria, que poderia contribuir com a formação de outros profissionais. E aí depois veio uma segunda edição, que também a gente manteve, a equipe já mudou um pouco, a gente já tinha mais... já tinha outros fisioterapeutas ali na equipe. Nessa época da segunda edição, eu já tinha saído também do CAISM, eu já estava na Unifesp, mas a gente manteve essa premissa aí de continuar contando as histórias. Então, eu acho que isso foi o grande diferencial desse livro. E a gente tentou colocar tudo no livro, né? Todas as sub-áreas da saúde da mulher, porque era muito comum a gente ver um livro específico, assoalho pélvico, obstetrícia, e a gente queria colocar tudo, porque essa era a nossa experiência, trabalhar com saúde da mulher de uma forma geral, né? Então, foi uma experiência bastante Não, é um livro bem enriquecedora. bacana, né? A primeira edição se esgotou
que, né, muito rápido, eu acho, né? Acho que até mais do que vocês se esperavam, né? E aí depois veio a E eu segunda. acho que uma coisa bem legal desse livro também foi que nós convidamos ex-alunos para participar. Então, você é uma que está em vários capítulos, porque foram ex-alunos que a gente entendeu que poderia contribuir, que estavam ali na pesquisa, que estavam estudando e que poderia ser um diferencial também. E foi um diferencial para mim também. Fico com muito orgulho de participar desse Que projeto ótimo, aí de que vocês. ótimo. Bem, então assim a gente, né, vai encerrando aí o nosso bate-papo. Eu fico feliz mesmo aí que você tenha, né, aceitado o nosso convite para estar aqui. Né, você vê quanta experiência a gente tem para passar. Eu falo, quando a gente é mais jovem, a gente não valoriza tanto a experiência, a gente acha que a gente estudando a letra fria, né? O artigo do livro a gente é capaz de fazer, e quando o tempo passa, a gente descobre que não, né? A gente descobre que a experiência é muito importante, e esse assunto que a gente está conversando, né? A Maite trabalha na graduação, assim como eu já há muitos anos, e a gente vê que, né, como o tempo, a experiência da manualidade, conhecer os tecidos, a articulação, ter uma ideia da evolução daquela situação, como isso influencia, né, nos bons resultados que a gente tem. E assim, até no mundo agitado de hoje, essa coisa de ter paciência, esperar o corpo se manifestar. Então, não é uma coisa que você vai fazer todos os dias para fazer, né? Tem que esperar a resposta do corpo, né? Esperar ele se recuperar sozinho para a gente colocar tudo aquilo dentro de um contexto, né? Para que ela possa aí se reabilitar e voltar, né? A se incluir socialmente nas atividades sociais, de lazer. É um processo para paciente e para o terapeuta também. E às vezes não é só um processo profissional, mas às vezes é um processo pessoal. O amadurecimento traz isso, né? Eu posso Prazer. falar isso É, porque é verdade, traz mesmo. é. Mas eu agradeço, Laura, agradeço, fico muito feliz. Parabéns pelo trabalho seu e da Juliana. Eu acho que vocês estão dando uma ênfase muito grande em oncologia. Isso é fundamental. A oncologia, ela precisa ter essa base aí de pesquisa, de estudo, e vocês, eu acho que estão contribuindo muito para isso. Eu fico muito feliz de ver vocês nessa frente. Muito obrigada, viu? Bem, gente, nós que agradecemos, é sempre bom demais conversar com quem fez parte da história da gente, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, sigam o nosso canal e até a próxima.